Meus irmãos, pelo que eu entendi, nosso tempo já está premido, então eu não quero espremer o conteúdo, vamos ao que interessa. Eu vou começar falando para vocês, talvez você ache essa provocação esquisita, né? Ansiedade é o mal do século passado? Sim. Essa aqui é uma aula barra palestra barra um monte de coisa que eu juntei, porque normalmente as pessoas não tratam disso de uma maneira muito técnica. Eu não quero cansá-los com pesquisas mais técnicas, mas a ansiedade, ela é o mal do século XX. O que vem sendo considerado o mal do século XXI é a depressão, porque os ansiolíticos já estão assentados no mercado. Então as pessoas já sabem que a ansiedade é doença, já sabem que tem ansiolítico para isso e já estão viciados nos seus ansiolíticos. Então, para muita gente, esse já é um problema resolvido, não é? Todos teremos algum problema no fígado ou no rim, preferencialmente no rim, que é onde os ansiolíticos dão problemas no uso prolongado. Então, está tudo certo. O que a gente ainda não conseguiu fazer o povo entender é que depressão é doença e depressão precisa de remédio. Então, a gente deixa a depressão para um outro dia e vamos mexer em algo que já está assentado e que está errado. Ansiedade é um mal, ansiedade não é uma doença, como eu pretendo mostrar, e ansiedade continua sendo um problema no século retrasado, no século passado, no nosso e no próximo. Então, a brincadeira é só para mostrar que não é mais considerado o mal do século. Então, se você acha que ser ansioso é o mal do século, você está démodé, tá? Você está old fashion, está fora da moda. Não. O problema é que continua sendo errado e continua sendo um problema. De que tipo? No que a gente vai chamar aqui de mundo pós-moderno, é claro que não se fazem pesquisas tão sérias como essas no nosso país, infelizmente. Nós temos problemas de dados e de levar a sério pesquisas no nosso país de inúmeras ordens. Algumas áreas do saber já conseguem fazer pesquisas mais sérias, mas essa é uma daquelas em que a gente ainda depende majoritariamente de pesquisas feitas nos Estados Unidos. Então, esses números que eu trago para vocês têm dois problemas. Eles estão atrasados, esses números já aumentaram, e dois, eles fazem parte de uma pesquisa que eu estava fazendo quando estava estudando o paradigma que Jesus estabelece no Sermão do Monte de ansiedade e como esse paradigma se reverbera, ecoa nos demais escritos do Novo Testamento. A minha tese, que eu não vou trabalhar com vocês hoje, porque eu vou trabalhar só o texto de Mateus, é que quando Jesus falou em Mateus, aliás, vamos abrir a Bíblia lá? Seria bom a gente já deixar isso meio que engatilhado, que quando Jesus falou de ansiedade no Sermão do Monte, na minha opinião, ele estabeleceu um paradigma que veio a se tornar o eixo ao redor do qual, toda vez que aparece ansiedade no Novo Testamento, está baseado nesse texto de Jesus. É o capítulo 5, só que o verso é o capítulo 6, mas o verso é o 25. Então, Mateus 6, 25. Eu vou basear a minha premissa nesse texto, tá? E já eu vou voltar nele. Deixa aberto aí, já a gente volta, tá bom? Então, estima-se que cerca de mais de 20 milhões, hoje está coisa entre 22 a 25, dependendo do corte que você vai fazer. Então, muito mais do que 20 milhões de adultos entre 18 e 54 anos sejam afetados pela ansiedade. Por que eu estou dizendo isso? O recorte pode ser maior. Minha filha tem 14 anos. Ela contou para mim recentemente que na escola dela
a escola dela por acaso é o Mackenzie, foi uma pessoa lá falar sobre ansiedade e mais da metade da sala dela disse padecer de ansiedade. Ele está 14 anos. E ela chegou em casa horrorizada dizendo assim: por que alguém na minha idade já teria ansiedade? Eu falei: não sei, você não tem? Eu vou ficar a minha filha do meio, ela é muito peculiar, né? E ela falou, ela deu umas respostas engraçadíssimas. Ela falou assim: ansiosa pelo quê? Eu tenho tudo que eu preciso, roupa vocês me dão, comida eu chego em casa, tem cama. Ansiosa pelo quê? Ansiosa para ficar velha? Ansiosa para viver? Eu não estou ansiosa. Eu acho uma bobeira ser ansioso. Eu falei: parabéns, filha. A mais velha dá risada e fica quieta. Eu tenho medo que ela tenha ansiedade. Brincadeira, não tem não. Mas acho curioso, né? Porque ela estaria no recorte 18 a 54 anos. Ou seja, hoje em dia, todos da minha casa, exceto a Thaís, que tem 2 anos, estariam dentro da população que estão com ansiedade. Agora imagine uma casa onde, desde a de que tem 14 até os quarentões da casa, todo mundo ansioso. Deve ser uma bênção sair domingo de manhã para ir para a igreja. Uma ansiedade. Desordens de ansiedade. Eu tive a oportunidade de estudar isso academicamente, não concluí o estudo, mas tive a oportunidade, e eu peguei o DSM na mão, os que eu mencionei, por exemplo. Eu pude comparar com eles nas minhas mãos o Manual Diagnóstico de Doenças Mentais, o DSM-4, o DSM-4R e o DSM-5. E eu notei, por óbvio, né, só fazer uma conta, 1, 2, 3, que houve um aumento de 13 para 15 desordens de ansiedade desde o 4 até o 5. Esses pequenos aumentos quase que dobraram o tamanho do DSM. O DSM, desde a sua primeira versão até a 5ª, ele já aumentou mais de 1000%. Ou seja, ele começou como um livreto, aí do primeiro para o segundo ele teve um acréscimo de 100%, do segundo para o terceiro de 300%, e já está chegando na casa de 1000%, ou seja, é bastante coisa que estão incluindo, e eu não vejo a hora deles conseguirem terminar. Eu acho que vai ser bom quando eles conseguirem terminar, porque finalmente, quando eles conseguirem catalogar todas as doenças, eles vão dizer: gente, mas não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Eu não vejo a hora deles terminarem, que finalmente eles vão descobrir o que Paulo disse lá em Romanos, e ele estava certo. Porque, na verdade, como eu contei ontem, para quem esteve ontem e hoje, não escapa. Agora, você precisa do DSM para isso? Não, quem tem o Vadislau não precisa. O melhorzinho, baba. Você já ouviu essa história, imagino? Não? Não sabe o que eu estou falando? Reverendo Vadislau tem um ministério de aconselhamento. Ele abre a casa dele para que pessoas possam ir lá se aconselhar. Igual como fazia o Francis Schaeffer no L'Abri, porque em francês é mais bonito, e em português ele criou o refúgio, ok? E aí um dia alguém muito irado ligou para a casa do reverendo Vadislau perguntando se lá era o lugar, se aquele número de telefone era o lugar onde se dava ajuda de aconselhamento bíblico. Só que com ira fica diferente. Com ira a pessoa liga e fala assim: é aí que é a casa dos loucos? E aí ele disse: o melhorzinho aqui, baba. Por quê? Você achou que tem gente sã tratando de gente que não é doida? Não, somos todos gente que precisa de redenção, ajudando pessoas que precisam ser redimidas. O melhorzinho de nós, baba. Então, quando a gente olha para as fatias desse bolo, a coisa fica horrível. Reverendo Vadislau falou para mim que depois da pandemia eu deveria ficar atento por conta da demanda reprimida.
Então, parece que antes da Covid-19, estimava-se que no Brasil, cerca de 12% da população sofresse com ansiedade. Quer dizer, claramente esse número mudou. Mas sabe o que isso significa? Se 12% da população brasileira sofria de ansiedade antes da Covid, isso já eram 24 milhões de pessoas. Já eram 24 milhões de pessoas sofrendo de ansiedade no Brasil. Na África do Sul, quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu fiquei curioso, eu descobri que lá o povo ainda é mais ansioso, cerca de 16,7% da população sul-africana sofre de ansiedade. Eu descobri depois, na igreja em que eu tinha sido pastor, quando eu comecei esses estudos, que 50% da igreja sofria de ansiedade. Inclusive era comum, até eu chegar, que as pessoas não pedissem para orar, pedissem indicação de remédio de ansiedade. E elas trocavam remédios de ansiedade no momento do culto, não durante o culto, mas chegando na igreja, uma abria a bolsa e fazia o contrabando santo. Isso teve que acabar, obviamente, porque o meu desafio foi pensar ansiedade biblicamente. Mas antes de pensar ansiedade biblicamente, eu fiquei curioso para saber o que é que os especialistas chamam de ansiedade. Porque pastor não é especialista, não é? Então, eu fui lá buscar o que é que eles dizem que é ansiedade. Então, a tradução talvez não seja melhor, mas traduzido direto do National Institute of Mental Health, sabe-se lá onde, tem um monte de nome aqui, bonito lá nos Estados Unidos, mas o Instituto Nacional de Saúde Mental norte-americano define ansiedade da seguinte forma, 2 pontos. A distinção entre uma desordem de ansiedade e uma ansiedade normal é quando suas emoções causam muito sofrimento e disfunção. Eu queria estar brincando, mas é o que está lá. Essa frase maravilhosa foi dita por Sally Winston, que é doutora em psicologia, né, PSID, co-diretora do Anxiety and Stress Disorder Institute of Maryland, em Towson. Parece que ela é uma especialista. E parece que isso aqui não explicou nada. Ou está claro? Não? Tá bom, vou tentar de novo. Bingman e Capps, em 1999 e depois em 2010, decidiram, cada um a seu tempo e a sua forma, repensar a ansiedade. E eles chegaram à seguinte brilhante definição: ansiedade é uma emoção antecipatória que, adivinhem, antecipa um sentimento relativo a um futuro evento, seja ele imaginário ou real. É assim, se você precisa fazer um doutorado para chegar a essa definição, vovó já dizia isso. Porque o que é ansiedade? É sentir antes o que vai acontecer depois. Não é isso que ele está dizendo? Tá, mas isso não é uma definição, isso é uma descrição. Isso não está definindo nada. Além do que, vamos combinar, se você acha que eu estou traduzindo errado, está indo embora, eu ia pedir para você ler. Porque está escrito aqui: anticipatory emotion is felt in anticipation. É uma emoção antecipatória que é sentida em antecipação. Olha que maravilha. Traduzir correto, né, irmã? É ruim em inglês também, né? É bem ruim, tá certo. Meu inglês é ruim, mas eu fiz questão de falar errado de birra, né? Mesmo que quando eu tento falar certo, minhas filhas falam que eu continuo falando errado, então... Tá. Não tem nada melhor aí não, pastor? Tem. Posteriormente,
É claro que Bingman não estava muito satisfeito com isso, ele tentou redimir o CAPS, e aí ele veio com a outra definição, tá? Uma apreensiva expectativa ou preocupação excessiva e incontrolável, como se o indivíduo em particular seja impotente para desligar ou diminuir. Na minha humilde opinião, mas eu estou colocando para vocês fazerem uma avaliação, mas a minha opinião é: não adiantou nada. Isso não torna nem mais claro, isso não me dá uma noção melhor, isso só coloca em uma linguagem quase que médica, como se a pessoa estivesse empurrando a depressão, a ansiedade, para aquele lugarzinho onde ela pode ser chamada de uma doença. Ou seja, ela é, as palavras que ele usa, incontrolável, excessiva, como se o indivíduo fosse impotente para desligar. Ou seja, ele é uma vítima, ele não tem controle sobre a ansiedade. Você não pode dizer para um ansioso: pare com isso, porque ele não dá conta de controlar. Quando alguém que não entende dessa forma diz para uma pessoa ansiosa: pare de ficar ansioso, essa pessoa, ela não tem compaixão, ela é incompassiva, ela é dura, olha, chega a ser maldoso. Quem não conhece essa estratégia? Quem é que não está percebendo que qualquer pessoa que não enxergar a ansiedade por essas lentes embaçadas e disser, como dizia minha avó para minha mãe para mim: pare com isso, ou como você ouviu ontem, seja macho, você passa de incompassivo, porque nós vivemos num mundo muito fofo, num mundo muito cheio de paz e amor, num mundo delicado, que qualquer coisa ofende, qualquer coisa machuca. Horas, perceba a estratégia. Então, esse rótulo, segundo ao que tudo me indica, é ainda uma definição oficial, precisa de mais clareza, porque isso não faz muito sentido. Bom, de qualquer forma, você deve estar curioso para saber o que nós pensamos sobre isso. A Anvisa, aqui do Brasil, define a ansiedade como uma reação inadequada a situações. Peraí, mas essa definição é muito boa, não é? E essa é uma definição com a qual a gente pode concordar. Mas a Anvisa concorda com todos os outros, e isso não ajuda. Essa definição, me parece, qualquer pessoa que dissesse isso para nós, estaria dizendo, na minha opinião, algo correto. E eu vou usá-la funcionalmente. Por quê? Porque às vezes nós somos colocados voluntária ou involuntariamente em situações de prova. Pressões exercidas por inúmeras situações acabam sendo enfrentadas por nós sem que nós tenhamos necessariamente pedido para ir para lá. Igual o Daniel, quando, sem nenhum interesse, foi mandado para uma cova dos leões. Você imagina que Daniel ficou ansioso? Normalmente você imagina que não. Eu não imagino nada, porque eu sei que se fosse eu teria morrido antes de entrar na cova. Vocês iam me jogar na cova, no caminho da boca até os leões, eu já teria morrido. Entendeu? Você está pensando que eu sou santo, né? Eu não sou como Daniel, não. E se você falar assim, mas você tem que ser como Daniel, graças a Deus que não. Hoje eu não espero ir parar numa cova cheia de leões. E segundo o que a gente ouviu ontem, coisa pior que leão, né? Barata. Vocês estão rindo porque vocês também. 1000 vezes enfrentar um leão, né? Vai enfrentar uma barata. Pois é. Abra a sua Bíblia lá em Mateus rapidinho. Ou volta para lá. O que nós temos? Nós temos o Senhor Jesus falando sobre ansiedade. Antes da gente ler esse texto, deixa eu contar rapidinho uma história real.
Eis que estou lá numa reunião com muitos professores de seminários e alguém denunciou-me ao grupo dos irmãos psicólogos. Aí eu fui lá esclarecer, falei, alguém andou dizendo algumas coisas a meu respeito, eu queria dizer que eu estou aqui e acho que seria bom vocês perguntarem para mim, para ouvir da minha boca. E aí eles falaram, bom, já que você está aqui, bora conversar. Sabe aquele negócio? Ouvi que meu irmão tinha algo contra mim, fui lá no grupo deles, falei assim, o que vocês ouviram a meu respeito? Ah, que você acha que ansiedade não é doença. Eu falei, tá vendo? Vocês estão errados. Eu não acho isso. Quem acha é Jesus. Tá vendo como vocês estão errados? Aí eles ficaram bravos. Como assim? Eu falei, se Jesus trata de ansiedade no Sermão do Monte, não era doença. Eu falei, mas Jesus curou doenças. É curioso, ele não curou ansiosos. Ele reprovou os ansiosos. Ele puxou a orelha dos ansiosos, ele não os curou. Aí eu ouvi aquela frase lá, daqui a pouco nós vamos descobrir que ansiedade é uma doença e você vai ver. Que ansiedade isso, que ansiedade aquilo, que ansiedade aquilo outro. Eu falei, tá, no dia que descobrirem que ansiedade é doença e vocês provarem que eu estou errado, sabe quem vocês vão provar que está errado também? Jesus. Como eu estou errado, eu fiquei no limbo do erro. Eu estou errado, né? O Jonatas que se exploda. Jesus não. Sabe o que eles disseram? Nada a ver. Jesus não sabia que a ansiedade era doença. Oh, maravilha! Olha só, eu continuei errado, ninguém ligou para mim. Jesus tinha uma desculpa. Ele não sabia que era doença. Eu estou errado, mas Jesus não sabia que... Olha, como minha avó, que ensinou minha mãe, ensinou que a gente não dá bom dia a cavalo, eu falei assim, então vocês estão me dizendo que Jesus, que é Deus, não saberia que no futuro iam descobrir que a ansiedade era doença, e aí ele falou que a ansiedade era pecado, e um dia a gente vai descobrir que a ansiedade era doença e invalidar esse texto? Aí um outro veio em resgate do amigo e disse, não é isso, é que a ansiedade que Jesus estava falando não era ansiedade patológica. Aí tá bom. Eu fui lá no DSM e fui me perguntar qual das 15 ansiedades listadas lá Jesus falava. E pasmem, eu descobri. Isso aqui fala-se de ansiedade generalizada, tá? Síndrome da generalidade, da ansiedade generalizada. Tem até uma sigla para isso. E descobri também que a síndrome de ansiedade generalizada é quando você não tem nenhuma explicação e ela abarca todas as outras. Ou seja, Jesus está falando de todas as 15 aqui, segundo o DSM. Claro, eles não mencionam Jesus, obviamente. Mas, vamos de novo, quem é que não percebeu a estratégia? Eles colocaram de uma forma tal que se tudo que eles falaram é verdade, tudo que você está lendo aqui é mentira. É claro que tem gente ainda querendo dizer, isso aqui não é ansiedade patológica. Não? Por que não? A pessoa está ansiosa pelo que ela vai comer, beber, pelo que ela vai vestir, pela própria vida. Isso aqui pega tudo. Vamos dar uma olhada? Por isso o quê? Está no verso 25. Por isso que você não pode começar com por isso. Porque você não sabe por isso. Então vamos começar do começo. Verso 19. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Claro, né? Se você está preocupado com o que você vai comer, vestir, eu acho que onde você vai juntar suas coisas e não ter seu dinheiro
comido pela traça, ou sua roupa, dinheiro para comprar comida e bebida, e sua roupa que vai te vestir, comida pela traça, é uma questão importante. Está percebendo o contexto? Está percebendo o contexto? Verso 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso, fez sentido agora? Por isso vos digo. Essa é a base, que vocês ouviram até aqui, é a base. Mas por que o senhor pegou o verso 19? Muito simples, porque nos versos anteriores Jesus está falando das 3 formas de piedade: oração, esmola e jejum. Ele só muda de assunto no verso 19. Está na sua Bíblia isso ou não está? Então, não tem a ver. Primeiro ele falou das 3 formas de piedade, explicou: vocês têm que orar, têm que doar e têm que jejuar. Vocês estão orando errado, estão doando errado e estão jejuando errado. Pronto, encerrou as 3 formas de piedade. Agora, ele vai falar de outro assunto. E aí ele começa no verso 19, falando do assunto. E o assunto é: não acumulei tesouros, porque vocês acham que isso é o segredo da segurança. Vocês acham que é isso que acalma o coração. Ah, se eu tiver estabilidade financeira. Ah, se eu tiver riqueza, se eu tiver um bom investimento, se eu viver de renda. Ah, se eu só preciso de um... Quanto que você precisa mais? Um pouquinho mais só. É sempre assim, né? Só preciso de um pouquinho mais. E isso é minha segurança. Eu vou comer bem, eu vou me vestir bem. Como é que eu vou garantir a saúde financeira dos meus filhos, o futuro dos meus filhos? Faz previdência. Se eu tiver essas coisas, nada dessas coisas estão erradas. Não estou dizendo para você não fazer isso. Estou dizendo que depositar... Eu não. Sempre sou eu que estou errado. Jesus está dizendo que onde tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se você depositar a confiança nessas coisas, essas coisas que te protejam, Baal que te proteja. Agora, se você quiser depositar sua confiança em Deus, você pode fazer todas essas coisas, mas sua confiança fique no lugar certo. É isso que Jesus está tentando explicar. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ele está falando de 2 coisas aqui, paralelismo de sinônimo: vida e corpo. Vida, beber e comer; corpo, vestir. Provas: no verso seguinte, ele repete a dupla. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro. Tudo que a gente faz, reparou? Tudo que a gente faz. Eles não fazem nada disso. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Tem gente que fala assim: se você fizer dieta, diminuir a gordura no fígado, fizer exercícios, comer saudável, você vai viver mais tempo. Conta isso para aquela pessoa que estava correndo em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, e morreu de ataque fulminante do coração. Você sabe que desde que eu vi essa reportagem no Fantástico, eu parei de fazer corrida. Morro de medo de morrer do coração. É sério? Que você acha que vai garantir seu tempo, mais tempo de vida? Não, você tem que ser um bom mordomo da sua vida. Você pode estragar ela, mas espichar,
Você pode chegar para a morte e dizer assim: volte amanhã, esse mesmo horário, aí eu vou, mas hoje não dá. Não, não é assim. Jesus está dizendo: você pode fazer muita coisa, mas você não pode acrescentar um segundo ao curso da sua vida. Verso 28. E por que andais ansiosos com o vestuário? Vestuário? Sim, considerai como crescem os lírios do campo, umas florzinhas qualquer, não trabalham, nem fiam, e contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A gente não entende muito isso porque, lírio, erva do campo. Então deixa eu contar para você a coisa mais triste da realidade romântica de um casal. Você vai lá, descobre que a sua esposa gosta muito de flores naturais, não pode ser flor de plástico, né? Aí você vai lá e compra uma rosa, gasta um dinheiro, que tem a rosa de pobre, a rosa cara e a rosa bonita. A rosa bonita você só dá uma vez por ano, porque você vai pagar em 3 vezes. Você já viu? Ei, rosa bonita, ela é bonitona, parece rosa procura rosa no Google, ela existe, mas ela é cara. Uma rosa dessa dá um buquê, dá de pobre. Quando você quiser dar um buquê, dá de pobre. Quando você quiser dar uma rosa, você dá de rico. Você vai gastar a mesma coisa. Pelo menos em São Paulo é assim, não sei como é que é aqui, mas lá. Aí um dia, muito enamorado, muito apaixonado, muito romântico, gastei o que não podia com essa rosa. Levei uma rosa bonitona, sabe? Parecia uma melancia, um negócio bonito, grande. Levei lá, ela ficou encantada. Eu lembro da reação dela: Jonas, rosa linda. E gostou, tirou foto, coisa maravilhosa. Pôs lá no negocinho. Deu 2 dias, a rosa ficou igual a de pobre. Murcha, sem graça, morre. E a rosa, ela é manhosa, que ela não morre desgraçada. Ela antes te entristece, ela faz assim, ó. Ela te deprime antes, coisa horrorosa. Eu acho isso, aquilo. Eu olhei para aquilo e falei: gente, por que Deus fez um negócio tão bonito para morrer em 2 dias? É isso que Jesus está dizendo. Você olha para aquela coisa magnífica, cara, delicada, tem que dar logo, porque se você esperar muito, a rosa já chega triste. Jesus está dizendo: por que Deus coloca tanta beleza numa florzinha que nasce hoje e amanhã já tem que ser jogado fora? Agora você tem que ver o velório que é para jogar uma rosa fora. Você vê a tristeza que fica na casa. Ela ainda embaçou, falou assim: eu preciso jogar ela fora, mas eu estou com tanta dó. Chegou uma hora que eu falei assim: isso não é mais uma rosa, é o cadáver de uma rosa. Quem já recebeu flor e manteve sabe como é que é. Como fica triste aquele negócio. Jesus está dizendo isso. Verso 31. Depois que ele ilustrou e explicou, ele diz assim: conclusão. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Comer e beber vida, vestir corpo. Por que eu não posso perguntar o que eu vou comer, o que eu vou beber e com que eu vou me vestir? Resposta: porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Por quê? Porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. É isso. Esses textos que a gente ouve para falar por aí, que a gente fala muito na igreja, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, basta cada dia o seu próprio mal. A gente repete isso a esmo, e eu acho curioso como as pessoas dizem assim:
A mesma boca, pensando aqui em vencedores por Cristo, né? Não pode da mesma fonte o doce e o amargo, pois a pessoa fala, basta cada dia o seu próprio mal. Deixa eu tomar aqui o meu ansiolítico. Não, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E você? Mas eu estou ansioso, estou ansiedade. Toma até um remédio bom, se você quiser, posso até te indicar. Esse é bom que o meu remédio já me tem 2 receitas, está até sobrando lá em casa, se quiser um pouquinho te dou. A mesma boca que repete, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, esquece que essas frases conhecidas por todos os cristãos estão no contexto da ansiedade, onde Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E no final, ele ainda repete 3 vezes, não vos inquieteis, não vos inquieteis, não vos inquieteis. Resultado, eu digo que ansiedade é pecado. Não digo que é doença. E dou 2 motivos para você. Ansiedade é pecado, porque Jesus diz que ansiedade é idolatria. O que é idolatria? Nossa, todo mundo já devia saber o que é idolatria. Parece que vocês tiveram um curso sobre ídolos do coração por esses dias. Mas caso você não tenha, deixa eu lembrar em pocket, em resumo, rapidinho. Idolatria, neste caso, para a função que precisa fazer aqui é depositar confiança em qualquer coisa que não Deus. E Jesus está dizendo, depositou sua confiança nos tesouros dessa terra, a traça corrói. Depositou no cofre, o ladrão rouba. Depositou suas esperanças em qualquer lugar, aqui no horizonte, você é o mais infeliz dos homens. Mas a gente faz isso. E quando a gente faz isso, você é idólatra. Não, eu não sou idólatra. Você confia na sua aposentadoria, sucesso profissional, saúde financeira ou física, previdência, investimento? Fazer tudo isso a gente faz e não há nenhum pecado nisso. O pecado não é fazê-los, é confiar neles. É ter crises de ansiedade quando essas coisas não estão te dando a segurança que elas prometeram. Eu fiz tudo certo, fiquei doente. Ídolos fazem isso, eles te decepcionam. O ídolo é especialista em falhar com o que promete. Faze isso e viverás, aí você morre. Faze isso e prosperarás, aí você quebra. Faze isso e estarás seguro, e você é pego de surpresa. Não, o ídolo só serve para te frustrar, é idolatria. Ansiedade é idolatria. Por quê? Porque o contexto desse texto é um contexto de idolatria. Não podeis servir a 2 senhores, ou você desagradará um, ou você desagradará o outro. Os 2 juntos você não consegue. O contexto do texto de ansiedade é idolatria. Confere? Então, o ansioso pode ser chamado de idólatra. O que ele idolatra? Resposta: segurança. O ansioso quer ter certeza de que algo vai dar certo antes dele fazer. Ele quer controle. É que é muito difícil você querer controlar um mundo em que você não é soberano. Jesus está dizendo assim, você não precisa ser soberano, você tem um Deus soberano e Ele te chama de filho. Ele é soberano. Quando a gente repete na igreja, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus sabe, e se Ele sabe está tudo bem, a gente não está jogando para o alto uma responsabilidade, uma preocupação. A gente está confiando que com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Aí você fala, beleza, só que o barco estava numa tempestade terrível, o povo estava e a pique, e eles viram para Jesus e reclamam uma atitude de ansiedade.
Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te dá que morramos? Como podes assim dormir? Pois a cada momento nos vemos prestes a submergir. Isso é uma crise de ansiedade. Jesus acorda, enxuga os olhos, olha para eles e fala: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Sossegai. Pode ser o mar em fúria, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam o Senhor, que é o Rei, o Senhor, o dono dos céus e do mar. As ondas atendem ao meu mandar, mas o coração de vocês não sossegam. Então, nós temos todo o direito, e Jesus tinha todo o direito de dizer: isso é idolatria, vocês estão errados, isso é pecado, porque vocês estão com medo do barco afundar, esquecendo quem está dormindo nesse barco. Vocês acharam que por um momento esse mar revolto ousaria me levar para dentro dele? Acho que vocês não sabem quem eu sou. Sossegai! E o mar se acalma. Quando você fica ansioso, você chama esse Cristo de homem qualquer. Você diz para esse Deus que ele não é digno da sua confiança. Você diz para esse Pai que ele não merece que você descanse nele. Aí você quer que eu diga que isso é doença? Se for, o nome é demência. Porque não tem outra explicação. Segundo, é desobediência. Porque não bastasse tudo isso, Jesus começa o verso 25 dizendo: portanto, por isso, não andeis ansiosos. Mas ele piora a situação quando lá na frente ele conclui dizendo no verso 31: portanto, não vos inquieteis. O problema é que a gente tem uma versão, a minha versão, por exemplo, pega uma peça. Não andeis ansiosos e não vos inquieteis, no original é a mesma palavra. Talvez na sua Bíblia esteja, por conta da versão de vocês, já corrigido esse leve engano. É a mesmíssima palavra, que significa antecipação antecipatória de eventos do futuro. Eu gosto das descrições porque elas descrevem bem, elas não explicam nada, mas descrevem direitinho. Agora, se isso tudo é verdade, não é só o verso 25 e o 31. No verso 34, Jesus repete pela terceira vez: não vos inquieteis. Sabe o que eu acho curioso? Que as pessoas olhem para Josué, e Josué pode ser uma tríade de encorajamento. Deus vira e fala assim: ser forte e corajoso. Aí, bom, ser forte e corajoso. Bom, ser forte e corajoso. Deus respondeu, falou 3 vezes para a gente não ser forte e corajoso. Então a gente tem que ser forte e corajoso. Mas se isso é verdade, Jesus disse: não andeis ansiosos 3 vezes também. Então a gente não pode ter ansiedade. Mas eu tenho. Tudo bem, você está desobedecendo. É uma ordem. Não andeis ansiosos. Não vos inquieteis. É uma ordem, você está desobedecendo essa ordem. Mas eu não tenho o controle da minha ansiedade. Nesse ponto, você foi enganado. É uma mentira. Tem. Porque tem formas de você resolver a sua ansiedade. Ou seja, tem esperança para ansioso. Se encararmos a ansiedade como... Presta atenção nisso aqui. Se encararmos a ansiedade como uma doença, você não tem esperança. Você tem uma doença. Que esperança podemos ter ou dar a quem padece de um mal
aleatório que quando pega alguém, deixa ela impotente. Esperança zero. Mas não gostou de ouvir que ansiedade é pecado? Mas se ansiedade for pecado, existe um Redentor que salva a gente de pecados. Percebeu? Se ansiedade for doença, não tem esperança. Se ansiedade for pecado, há esperança em Cristo. Olha que diferença. Olha que beleza. Ótimo. Mas é só isso, reverendo? Eu estou numa luta aqui, estou ansioso para o senhor chegar. Está pecando. Mas como é que a gente faz então, pastor, para lidar com isso na prática? Primeira coisa, ore. Minha tese é que tudo que você lê no Novo Testamento sobre ansiedade está baseado no que Jesus diz sobre ansiedade. Então, abra sua Bíblia em Filipenses 4:6. Lá em Filipenses 4:6, vamos rapidinho, que a gente... Temos quanto tempo? Menos de 10? Ah, tá. Então vamos bem rapidinho. Tá. Entendi. Ele não quer que eu avance. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. Oração é um bom remédio para a ansiedade. Que remédios a gente pode usar para a ansiedade? Oração. A outra é uma reação apropriada. Paulo diz aí em Filipenses 4:6 que você deve fazer tudo isso com ações de graças. Jó, quando foi acometido pelas desgraças da sua vida, rendeu graças a Deus. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ele não ficou ansioso porque ele reagiu de modo correto. Durante a exposição, eu estou tentando concluir. Eu não estou ansioso, estou pressionado, é diferente. Eu expliquei para vocês que vocês têm que lançar a sua ansiedade sobre Deus, então just do it, como diria a Nike, só faz, tá? Lança, só não pega de volta, entendeu? Que de vez em quando a gente lança em oração, mas aí depois a gente pega de volta e leva embora. Não, lançou, deixa. Por quê? Porque você precisa aprender a confiar em Deus. Não estou dizendo que seja algo fácil, por isso eu estou dizendo aprenda. E como é que eu vou fazer para aprender, pastor? Muito simples, Deus vai te dar um monte de situação para você ficar ansioso, para você treinar. Aí o que você faz? Você confia. Uma hora ele vai falar assim, nem adianta mandar Satanás, que esse daí confia. Aí você passou no teste. O problema é que quando isso acontecer, você vai ser arrebatado. Tá? Mas até lá, que Deus nos guarde pelo seu poder. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. E eu espero que isso tenha ajudado a sua vida para tornar claro que ansiedade é e como a gente pode dar os primeiros passos para sair dela. Amém. Muito obrigado, reverendo. Sei que foi um pouco corrido esse final, mas me preocupo um pouco com o horário. Eu disse que a gente ia abrir para perguntas, então vou deixar 2 perguntas. É o máximo que dá para a gente participar aqui. Se você tem alguma pergunta e você quiser participar, então pode levantar sua mão, eu vou levar o microfone para você. Alguém tem alguma questão? Eu não estou vendo. Cláudia? Mataus, ajuda aqui. Lá atrás. Perdão, acho que fui eu. Continua sendo eu. Oi, Som.
Pastor, ansiedade e medo tem relação? Medo? Ansiedade e medo. Bom, excelente pergunta. Tecnicamente falando, a gente separa. Normalmente, quando as pessoas pedem para eu falar sobre ansiedade e depressão e ansiedade, eu falo assim, escolhe, você quer que eu fale sobre depressão ou ansiedade? Porque não dá. Mal deu tempo de eu falar sobre ansiedade em resumo, correndo, imagina. Então não dá. Ansiedade, depressão e medo são coisas diferentes, tá? Elas não estão totalmente desconectadas, mas são coisas diferentes. Tem um livro muito bom da Trilha Newberg, chamado Medos do Coração, onde ela vai explicar medos comuns de mulheres. Eu acho muito legal, porque de fato são medos muito comuns, mas não só a mulheres, mas acomete mais. Por exemplo, medo que seu marido morra no voo. É um capítulo. Para gente que viaja muito, eu dou muito esse medo para minha esposa, né? Porque ela fica perguntando, você já embarcou, você já voou, você já pousou, está tudo bem? Eu tenho que ir checking, né? Para ela perceber. Eu já tratei esse medo nela, mas ela insiste. Tá errado. Brincadeira. Mas é um medo. Aí você fala assim, mas esse é um medo normal. Não, é um medo. O amor lança fora todo medo. Então não é exatamente a mesma coisa. Se não me engano, tem um livro da Elise Fitzpatrick também sobre medo. Mas não, medos ou fobias são outra área na qual a gente também atua biblicamente, mas seria uma terceira categoria aí. Mais alguma pergunta? João, você quer fazer uma pergunta? Ok. Eu também tenho medo de pergunta de criança. Qual é a diferença entre ansiedade e preocupação? Excelente pergunta, mas assim, muito boa mesmo. Achei que fosse uma pergunta de criança, uma pergunta adulta. O que você está fazendo com essas crianças? Excelente pergunta, e a resposta é nenhuma. A ansiedade procura descrever o mesmo pecado da perspectiva de quem sente, tá? Daquilo que você está sentindo. A preocupação descreve esse pecado da perspectiva do que você está tentando fazer. Preocupação é uma palavra dupla. Pré-ocupar-se, ou seja, fazer algo com antecedência. O problema é que pré-ocupação, quando não é de fato uma atitude, vira ansiedade. Ou seja, você está preocupado com a sua prova. Então você está estudando? Não, só estou preocupado. Percebeu? Se você está preocupado com a prova, significa que você está fazendo algo antes do acontecimento. Então, estou preocupado com algo, significa vou me preparar para esse algo. E geralmente, quando você está ocupado, preparando-se, você não está sentindo ansiedade. Você está pré-ocupado. Aqui a palavra preocupação se tornou uma descrição daquilo que é impossível ser feito. Você só pode se ocupar com algo quando a hora de fazer esse algo chega. Então a gente fica preocupado com a entrevista de emprego. Então se prepare. Não, mas eu já me preparei, já fiz tudo isso. Então isso não é mais preocupação, isso é ansiedade. Então, quando você muda a perspectiva, você muda a maneira como você vai descrever a questão. Mas na verdade é a mesma coisa, dito de perspectivas diferentes. Em resumo, se você disser assim, não pastor, eu não sou ansioso, eu sou muito preocupado, você não está fazendo coisa diferente, está pecando a mesma coisa, está errado também, preocupação também é errado, nesse sentido, de você ficar alimentando no seu coração uma preocupação, mas não está fazendo nada para resolver esse problema. Entendeu? Então, às vezes a pessoa fala assim, não, eu não tenho ansiedade, isso aqui é preocupação, não é ansiedade. É malabarismo semântico, é isso mesmo. Você está usando outras palavras ali, mas o pecado continua sendo o mesmo. Excelente pergunta. Muito bem, meus irmãos, vamos encerrar. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vou pedir que o reverendo Jonatas faça essa oração. Uma oração pedindo ao Senhor também que, diante
das lutas dessa vida, que o Senhor não nos permita sermos levados pela ansiedade, e aqueles irmãos e irmãs que aqui estão presentes que já têm deixado ser levados, que sejam encorajados diante disso. Deus amado, Deus querido, recebe o culto que te prestamos, em nome de Jesus, e recebe a nossa gratidão por o Senhor ter nos instruído esta manhã, relembrado ou alertado a todos nós de que a ansiedade, na verdade, é um pecado. Talvez pela velocidade do tempo nós não tenhamos ainda digerido tudo o que esses ensinos significam. Mas no final do dia, Deus nos encoraja a lutar contra isso. E esse não é um encorajamento no qual nós somos lançados sós à batalha, porque o Senhor colocou dentro de cada um de nós, crentes em Jesus Cristo, o teu próprio Espírito, segundo o poder do qual nós podemos vencer as nossas lutas. Então dá-nos confiança de que o Senhor nos deu a tua palavra e o teu Espírito para cumprirmos aquilo que o Senhor exige de nós. Encoraja, ó Deus, pelo teu Espírito, aqueles que ainda se apegam como abraço de afogado nos pequenos destroços dos próprios pecados, na expectativa de não afundar. Dá a eles, ó Deus, a certeza de que no barco é mais seguro, para que eles subam no barco onde Jesus está e se sintam acolhidos, perdoados, encorajados e vitoriosos. Dá-nos, ó Deus, a graça para vivermos nesta vida, porque os inimigos da nossa alma, incluindo a nossa alma pecaminosa, militam contra nós, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Rogamos assim a tua bênção no nome de Jesus. Amém.